Eu gostava dos caras lá, o Mancha Negra, quem mais? João Bafo de Onça. Eu gostava dos vilões. João Bafo de Onça. A gente ser apaixonadinho por vilão fala muito sobre a nossa. Fala muito sobre nós, fala muito sobre nós. Fala muito sobre quem somos. Ver pelo Cadas, 2 escritores em busca de um tema. Tudo bom, meu bem? Foi um bom feriado? Foi muito bom. Chegamos até. Não, agora eu vou mirilhar, né? Chegamos até Mônaco, tudo de carro, né? Fomos parando. Mônaco não foi o lugar que a gente. Fomos até lá, mas a gente ficou em Nice. Mas, Fal, eu andei uma coisa ridícula, né? De garoto, né? Eu andei no caminho de Mônaco, né? Do circuito, porque estava montado. Acho que eles vão fazer daqui a um mês, mais ou menos. Nunca mais vi Fórmula 1 desde que morreu o Senna. Mas eu, enfim, mas tinha essa coisa de Mônaco, né? Sempre associei. E aí eu fiz o circuito um pouco porque, enfim, tá, não é que eu vou fazer o circuito, mas porque aquela cidade é um ovo, né? Então, quando eu vi, estava dentro, todas as grades em volta, passei pelo túnel, aí a chicane, achei o máximo. Mas, enfim, isso foi um pedaço de meia hora, uma semana de viagens por Nice, por cidadezinhas pequenininhas que eu nunca tinha ouvido falar, maravilhosas, Avignon, que mais? Marseille, Provence, fizemos muitas cidades. Num carro que a gente alugou aqui em Barcelona e fomos para lá. Muito bom. No começo eu estava um pouco preocupado porque eu tinha trabalho para fazer. Então eu trabalhei e passeei. Mas na segunda metade eu já só passeei. Que bom, que bom. E foi uma semana inteira, né? Foi uma semana inteira. Na verdade, a gente saiu daqui na sexta, outra, e chegamos domingo. Foi mais que uma semana, foi 9 dias. Porque teve um feriado, até ele tem nas escolas aqui, eles têm um feriado que é a Semana Santa mesmo, acho que chama. É a semana inteira, ela ficou a semana inteira livre. Que bom. Muito bom. Muito bem. E a França é bom, né? Eu gosto de França. Eu sei que pode parecer snob. Eles sabem, negócio de país, eles fazem direitinho, né, menino? França é muito legal. Eu não tinha noção, né? Quando eu morava aí, sabe, o sonho de consumo era Paris, né? Aquela coisa. Paris é uma... Qualquer cantinho da França é muito legal. Que bom. Qualquer cantinho tem um lugar bacana para ir, assim, tem um croissant bom, tem um lugar, tem uma mesa simpática para você fazer um piquenique, o queijo deles é bom em qualquer lugar, o vinho é bom em qualquer lugar. Nossa, é muito bom. Eu posso dizer que eu já fui bastante para a França, morando aqui do lado, né? Fui muitas vezes já, 6, 7 vezes para a França. Lugares diferentes. E todos são diferentes. Também isso é muito legal. Enfim, poderia falar horas de França, mas não vem ao caso. Eu gosto muito, assim. Não falo uma palavra de francês, entendo cada vez menos, mas não tem problema. Falam, o francês é mal educado, não fala inglês. Fala inglês, que é uma maravilha. Os caras querem faturar no restaurante e no hotel. Eles falam inglês perfeito. Essa coisa de que não fala inglês, eles querem the money, give me the money. Mas muito gente boa. Franceses são pessoas interessantíssimas. Enfim. Você conhece a França? Você não foi, né? Nunca fui. Nunca foi para a França, nem Paris, nem nada? Nossa, Fal, você precisa ir. Você é muito francesa. Há controvérsias. Eu acho que você tem uma esquerda. Você tá francesa agora. A camisa que você está usando é francesa. Você tem um estilo francês. Atrás de você tem um cara chamado Claude Monet, francês pra caralho. Esse sofá que você está, que parece um sofá daqui, né? Esse sofá, que eu sei que não é, mas o sofá é um sofá cara de francês. Muito bem, que bom, querido. Que bom que foi uma boa viagem. Muito bom, muito bom. E que mais? Você tem Mostra e Conte?
Tenho, esse aqui está adiado há várias semanas, né? Ai, por favor, mostre e conte, bem bacana. Eu vou também estar admitido hoje no meu Mostre e Conte. Esse livro eu acho que tem em português. O autor é esse Rutger Bregman e escreveu um título. Eu comprei esse livro pelo título. Posso só dizer, fala o nome, porque tem gente que só ouve. Utopia para Realistas, editora Salamandra na Espanha. Esse aqui acho que é espanhol. Mas eu comprei esse livro, como falei, pelo título. E não só eu gostei, como eu comprei 2 vezes, sem querer, sem saber que eu tinha comprado a primeira. Eu comprei esse livro na Espanha e no Uruguai. Uhum. E sem me ligar. Eu falei, puta, título ótimo e tal. Ou seja, minha memória tá uma merda, né? Mas eu achei muito bom. E eu gostei muito. Então, o título foi bom. E o livro não li 2 vezes, não, porque eu tinha 2 livros, dei o outro de presente, mas o livro é muito legal, vai muito de encontro a coisas que eu acredito, assim, nessa linha de... E depois, eu gostei tanto do cara, porque o cara, assim, ele é um moleque, né? Tem uma foto dele aqui também. Moleque, tá pra caramba, moleque bonitão, né? Ele é um moleque nasceu em 88, imagina. E ele é de Países Baixos, não sei qual parte de que país, mas enfim. Acadêmico, mas que escreve bem, assim, popular, também um jeito legal de escrever, um cara muito interessante. E ele fala sobre temas, claro, quando me chamou a atenção o título, mas já na capa ele fala do que ele vai falar, né? Tá a favor da renda básica universal, a semana laboral não, semana laboral se fala em português? Não, semana útil, semana de trabalho? De trabalho de 15 horas e um mundo sem fronteiras. Esses são os 3 temas principais que ele fala no livro. Ele fala de outros também, mas enfim, mas ele fala bastante desse. E eram temas que eu, de alguma forma, também já andava pesquisando, gostava. E eu fiquei completamente convencido, a partir do livro, de que isso é possível. Porque antes era, legal, né? Renda básica universal, Suplicy, né? O cara falar, defensor nosso sobre o tema. Mas fiquei muito convencido de que é viável e não para nós, no sentido de não veremos isso nesta vida, mas caminhando numa direção... Concordo. Nós não veremos, eu concordo. Nós não veremos, mas caminhando numa direção boa, em algumas gerações, isso é factível. E isso até parte, ou seja, me interessa muito também, porque é parte do tema do meu outro livro que eu vou escrever, terminando esse que eu tô, né? Que vai ser lá no futuro, onde essas coisas estarão acontecendo, né? Você falou uma coisa que eu sempre me preocupo, é um acadêmico que escreve... Pop. Que escreve gostoso, que escreve... que é bom de ler. Eu não tenho exatamente um mostre e conte, eu tenho um... Além desse livro de contos, que está acabando mesmo... Aê! Eu estou erguendo um livro para o fim do ano, que é um livro sobre... Tem muito a ver com a minha newsletter. Boa parte dele eu uso a newsletter de laboratório para fazer um meio caminho para os textos. E é um livro sobre palavra, sobre escrever, sobre texto. E eu estou estudando muito trovadorismo, que é uma estética e é um jeito de compor que me interessa muito. E o trovadorismo tem um monte de características muito particulares. Eu ia falar uma frase bem burra, eu ia falar, eu defendo a tese, mas não sou eu que defendo a tese, você produz a arte que é possível no tempo e no espaço que você vive, né? Sempre que alguém fala, mas não existe mais nenhum pintor como Monet, não se fazem mais Monets, que eu amo, hein? Tanto que eu tenho, eu sou muito garrada de amor no Monet. Não era esse Monet que vinha para cima da minha cama, mas é o que temos aqui agora.
Mas sempre que alguém me diz que não é um mundo de Monets, eu digo não é mesmo, né? Claro. O mundo do Monet era a França do fim do século XIX, começo do XX, né? Não se fazem mais Monets porque não é mais o tempo do Monet. E pensando nisso, tendo isso em mente, é uma delícia estudar trovadorismo, porque o trovadorismo é a cara da época em que ele foi feito. Mas me fala mais, eu não sei porra nenhuma do trovadorismo, só conheço o trovador urbano que era o Renato Russo durante uma temporada da vida dele. Tirando isso, já ouvi falar, e os trovadores, mas me conta para um absoluto leigo no assunto, Fal. Começa do beabá. Então, do começo, semana passada foi muito dura. E eu perdi um amigo de 20 e tantos anos, e como eu sempre faço para aguentar, além de chorar e marcar a sessão de análise extra, eu me pus a racionalizar sobre o tempo. O tempo de cada um e de como e por isso essa história do Monet também, Extra, e de como você ou a literatura que você faz ou a arte ou sobrevive no tempo e no espaço que te é possível. E às vezes a gente esquece que você só permanece enquanto o tempo e o espaço lhe são propícios. E quando isso deixa de acontecer, a sua existência não é mais possível. Foi assim com os dinossauros, foi assim com o trovadorismo, foi assim com a primeira fase do modernismo, e é assim com a vida de cada um. Uma hora o tempo e o mundo deixam de lhe ser possíveis e agradáveis. E eu vi isso acontecer semana passada. Esse amigo deixou de considerar o tempo e o espaço em que ele estava possíveis e viáveis para ele. E eu pensei muito, muito nisso nos primeiros 2 dias que eu soube, para além dos alunos e do trabalho, e alguns alunos enfim, que o conheciam também, ou que souberam da história, gentilmente me dispensaram. E aí eu fui caçar alguma coisa para chorar, e comecei a ler sobre isso, e me encantei de saber mais sobre o trovadorismo, e de novo ser confrontada com a ideia de que as coisas tenham, e não é nada místico, bom, você sabe, eu sou zero, mas que as coisas têm um tempo e um espaço para acontecer e para viver, que quando elas estão nesse tempo e nesse espaço, é maravilhoso, porque elas explodem. O trovadorismo, aliás, deixa eu citar, eu achei um trabalho tão bom, eu não tenho o livro na mão, porque ele é um livro digital que se chama, e na verdade eu fui procurar isso, eu fui procurar poesia. Eu sou uma leitora muito, muito desesperada de poesia, eu amo poesia, eu acho que a vida se explica pela poesia. Poesia foi a primeira literatura que nós praticamos, poesia é pura oralidade, a gente declamava muito, 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 muito tempo antes de escrever, de registrar as coisas por escrito. As tuas personagens do teu livro são entusiastas dessa maneira de criar. As tuas personagens são declamadoras de poesia. Nós decorávamos as poesias e contávamos as histórias uns para os outros, assim.
Esse cara escreveu um trabalho bárbaro que se chama Trovadorismo, Preponderância da Poesia sobre a Prosa. Eu já vou pegar o nome dele, me dá um segundo. E o que ele diz ele diz que a gente criou poesia antes da prosa e que a gente criou a poesia. Ele se chama Rodrigo Nóbrega Martins. Ele é bárbaro. Ele tem alguns trabalhos em literatura. Ele tem um muito, muito bacana também, que eu também comprei, sobre Petrarca, mas eu não li ainda. E aí ele fala que a gente produziu mais poesia do que prosa no trovadorismo. Era uma maneira de fazer arte, Strá, num mundo, fazer literatura, num mundo de pessoas analfabetas. E eu acho esse conceito tão doido assim. E veja, era o que era possível num tempo em que o trovadorismo vicejou. Uma maneira de fazer arte e principalmente de fazer literatura para pessoas que não sabiam ler. Isso é maravilhoso. Eu acho isso o resumo dessa história de as coisas têm um tempo e têm um lugar. E se dificilmente as coisas ou as pessoas sobreviverão fora de seu tempo e lugar, e eu acho que elas nunca sobreviverão fora de seu tempo e lugar, quando elas estão em seu tempo e lugar, é mágica. O trovadorismo tinha os jograis, que eram os artistas itinerantes que andavam por aí e que, ao mesmo tempo em que eles mostravam a arte e a literatura deles, eles espalhavam a arte e a literatura deles e mais gente começava a produzir. Isso também é lindo. Havia um efeito multiplicador nos jograis, carregando suas peças por aí. É um tempo em que a grande maioria das pessoas não sabia ler, então ter uma manifestação literária contada em voz alta era o que tinha de haver, e também não havia possibilidade tecnológica de não ser assim, porque não se tinha como propagar a palavra escrita. A máquina de fazer livro, a imprensa, não tinha sido inventada, a gente não tinha como reproduzir em grande quantidade. Mas isso que eu te perguntar, desde quando que é se considerado trovador? É aquela coisa medieval mesmo? Ou de repente o Ovídio era um trovador lá atrás? Não. O trovadorismo, a gente faz a literatura oral, a transmissão da literatura oralmente desde sempre. Os teus caras, que nem sedentários ainda viraram, já faziam isso. Na Idade Média, naquele mundo europeu muito restrito e muito dividido, algumas pessoas vão dizer que foi sul da França, norte da Itália. Há certa discussão de onde exatamente o trovadorismo nasceu, mas havia uma forte manifestação trovadora no sul da França, e por isso também eu gostei desse assunto. Você estava lá. O trovadorismo explode no teu pedaço aí, na Península Ibérica. A Península Ibérica se agrada da estética, que é uma poesia acompanhada, meio cantada, mas não é um cantar exatamente como que a gente tem agora. É mais
puxado para declamação, acompanhada de instrumentos musicais. Então, era um show. A gente adora música, desde sempre. A gente produz música desde sempre. E qual foi tua pergunta? Não, eu estava pensando se, por exemplo, mas você explicou, você respondeu. Porque, por exemplo, se a gente tem Ovídio, né? Ou lá atrás, a Ilíada, de alguma forma aquilo também dizem que surgiu não por um. O Ovídio nem era um cara, nem necessariamente podia ser pode ser que sim, mas pode ser que era uma história que foi se repetindo através dessas histórias contadas uns aos outros. A gente sempre fez isso, né? Essa primeira literatura grega vem toda da oralidade. Vem toda. E a gente decorava e contava e acrescentava e decorava. E mesmo quando os romanos chegaram à Inglaterra, grande parte das tribos ali, grande parte, não todas, não tinha escrita. Por uma questão ideológica, era uma questão deles. A palavra escrita não era vista com bons olhos por parte das tribos. E eles tinham, se é que você não sabe disso, você vai adorar, porque isso é sua cara. Boa parte das tribos celtas tinha sacerdotes que decoravam a história, narravam a história deles mesmos. E contavam para uma próxima geração de sacerdotes que ia decorá-la. Então, o rei fulano casou com a rainha fulana e taraná, e a batalha tal, e taraná, e o encontro tal, e eles não escreviam. Eles iam decorando e um ia passando para o outro. Incrível. Eu acho isso maravilhoso. De qualquer maneira, na Europa medieval, aí não é uma questão de crer ou não crer na palavra escrita, ou de... A educação era extremamente restrita, a educação formal era extremamente restrita, não havia meios tecnológicos de não ser assim, também tem isso. Não tinha como ensinar a massa a escrever e a ler. Não tinha como produzir livro e lápis e papel. O papel que agora a gente escreve 3 palavras, fala, errei, amassa e joga fora. Papel era uma coisa, né? A fortuna, né? É difícil, os pergaminhos eram... E reutilizados. Uma vaca, né, amigo, para fazer o pergaminho. E era um tempo, Strá, de fragmentação, de reinos miudinhos, de pouco contato entre um cara e outro. Você vivia e morria numa área geográfica muito restrita. Sim. Os jograis, esses artistas que iam de um lado para o outro levando a poesia e a música, eram os caras que carregavam o mundo com eles. E não sei, é isso. Eu estou estudando trovadorismo para escrever, para produzir esse material novo. E com esses olhos assim de que aquilo que a gente ensina para criança muito pequena, você deve ter ensinado para a Lu. Eu ouvi essa conversa quando o meu primeiro cachorro morreu. Eu fui apresentada a esse conceito quando o meu primeiro cachorro morreu, que tudo tem começo, meio e fim. As pessoas, as borboletas, os cãezinhos e os movimentos literários. E isso se dá porque há um ambiente onde as coisas acontecem. E há necessidade de que tudo isso se encontre, a coisa, a pessoa, a acontecer, o tempo e o espaço. E o trovadorismo é a cara desse mundo, é a cara dessas pessoas, desses recursos tecnológicos, dessa necessidade que a gente tem. E também, por isso, eu pensei muito nisso. Esse meu amigo era a personificação do belo, da beleza. A vida do Cláudio era
trazer a beleza para a vida das pessoas e nos ensinar sobre o belo e praticar o belo onde quer que ele fosse. E essa nossa busca pelo belo se dá tão intensamente por meio da arte, fica tão clara no trovadorismo, porque foi um período num lugar muito estritinho assim, e fica muito claro quem faz, quem recebe, em que circunstâncias, como é que ele é produzido e por que ele deixa de existir também. Quando o mundo muda a nossa necessidade de belo, muda o nosso olho para o mundo e o trovadorismo deixa de caber na nossa vida. É mais ou menos o que a gente falou do rinoceronte outro dia. Esse não é um mundo para os rinocerontes. Mal sabia eu quando estava falando aquilo. Esse não é um mundo para os rinocerontes, esse não é um mundo para o trovadorismo, o que em si não é uma coisa nem boa nem ruim. De muitas maneiras, eu acho. Esse não é um mundo para os Cláudio Luiz, e isso sim é muito triste. Mas é o que é. O tempo e o espaço são o que são. Para além de qualquer coisa que a gente possa acreditar ou desejar. E, já dizia Dona Marli, as coisas têm começo, meio e fim. Eu não sei se eu te falei da minha religião, que tem 2 linhas, basicamente, te falei já disso, dessas várias buscas, que eu sempre fui um cara muito interessado, né, nessas temáticas todas, espirituais e o cacete, tudo isso, e leituras e experiências, experimentar e tal. Eu acabei, por muita insistência, por muita dor de cabeça, assim, afunilando para uma conclusão que, quando eu vi, eu falei, cara, é tão simples. Eu não quero convencer ninguém dela também, né? Não é uma religião que busca outros adeptos. É só uma coisa que funciona bastante bem para mim em 2 linhas. Né? Ou seja, então existe o infinito de possibilidades, isso está dito no livro. Você fala, por que você fala tanto do infinito? Porque o infinito está no livro, né? Ele vai aparecer mais ainda no livro, a ideia do infinito de possibilidades. Mas isso é um pedaço, isso é metade da religião. A outra metade é o infinito, ele é tudo menos finito. Ele não tem a experiência finita. Então, cada um de nós, cada coisa existente é a experiência finita do infinito. Então, eu, vivendo a minha experiência finita, ou seja, morrerei, né? Eu estou vivendo uma experiência finita. Então, essa experiência, para mim, ela é muito... Aí cada um pode ir nas outras coisas mais detalhadas. Então viver o melhor possível. Não, pode ser que pode ser que eu queira viver o pior possível. Pode ser que eu queira ser a pior pessoa do mundo, ou a melhor pessoa do mundo, ou oscilando entre uma coisa. Não importa. Mas eu quero viver intensamente a minha experiência finita. E esse foi a conclusão da minha, vamos dizer assim, do meu passeio de mais de 40 anos pela lógica das religiões e o que diz uma, o que diz outra, porque todas as outras coisas, de uma forma ou de outra, se encaixam nisso para mim, né? Um respeito absoluto pelo infinito, né? De onde viemos todos, né? E para onde iremos, e já estamos, né? Mas se tem uma coisa que é absolutamente científica mais do que... é muito mais biológica, física, química, a ideia de vou experimentar esta vidinha mesma, que vai acabar. E é o que eu estou, enfim, puxando um gancho um pouco do teu amigo dessa questão, como a dele acabou, como a nossa vai acabar, como as outras acabaram. E que bom, né, que houve esse momento de... Aí juntando o que você falou do artista, né? Que bom que a gente consegue criar... Eu não acho que isso é nem místico nem nada, mas tem um lance do flow da coisa, né? Quando a gente consegue navegar em situações não é ideais, mas adequadas e para criar essa situação, esse encontro seu com o seu amigo, né? Que surgiu nesta vida, neste momento, por este período, e que mágico foi, né? E que flow que isso, né, gerou isso. Mas também, como tudo finito, né? Acaba, né? Então, viver essa experiência finita
Para mim, especial, depois do dia, porque isso é uma coisa para mim, eu não quero convencer ninguém disso, mas para mim é a melhor forma de me manter vivo, né? No sentido, eu quero estar vivo porque eu estou adorando ter essa experiência finita de existência, né? Eu estou adorando poder criar essas situações, né? E ter encontros, e ter oportunidades, e conhecer lugares, né? E achar isso bacana. Enfim. Não vou falar muito mais sobre a ideia dessa minha religião de 2 linhas, mas é isso e o que conecta com o que você estava falando do seu amigo, né? E do que você falava um pouco antes da arte, né? Ou seja, de como tem um momento de existência, né? Os trovadores tiveram seu momento e agora tem um outro momento. Você está estudando esse momento. Então agora você está vivendo o momento dos trovadores que não tem mais o seu momento, mas tem o seu momento, né? Uma experiência sua de viver esse momento deles que já acabou. E isso é o que vale, né? Isso é o grande barato, né? Porque você está vivendo essa experiência finita, porque vai ter uma hora que você vai achar um saco os trovadores. Daqui a uns anos vai, puta, não aguento mais trovadores. Você vai ter vivido a experiência de estudar os trovadores, por exemplo, né? Enfim. Mas que bonito isso que você falou do seu amigo. Eu não conheci, mas vejo que foi um amor muito bonito, né? Foi uma existência e uma vida muito bonita. Que pena que você não conheceu. O Cláudio era um homem extraordinário. Extraordinário. O marido dele morreu há muitos, muitos, muitos anos e às vezes a gente falava alguma coisa, sei lá, da vida e ele me escrevia para falar, bem, Fal, nós, as viúvas. Ele era um amor, um amor, um amor, um amor. Eu lembro que você citou muitas vezes em muitos lugares o Cláudio, isso sim. O nome dele é muito familiar para mim. Eu escrevi muito sobre ele e escrevi muito para ele. Enfim. Foi uma semana dura. Que bom que acabou. Agora que eu entendo, porque eu não sabia dessa semana dura sua. Eu só vi que você estava meio murchinha, mas acho que foi bom também você falar a respeito, né? Foi uma semana... Para os amigos, para as pessoas que o amavam, foi uma semana muito dura. Muito dura porque nós estamos sofrendo, mas muito dura por saber que ele estava num momento muito, muito, muito ruim, num lugar muito escuro. É isso, meu amor. Esse programa alto astral, animado. Mas a vida é isso também, né? Beijo grande, cuide-se, fique bem. E nos falamos, querida. Boa semana. Beijo, bom te ver. Bom te ver também. Tchau, tchau.